Olá, boa noite para você. Sexta-feira, 3 de abril de 2020. Esta edição do Jornal da Câmara sobre a pandemia do novo coronavírus começa com os anúncios feitos hoje pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, no intuito de garantir o amparo a pequenos empreendedores aqui da cidade. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a repórter Daniele Campos. Olá, Daniele, boa noite. Oi, Velise, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Após cumprir o período de quarentena por ter sido diagnosticado com Covid-19, o prefeito Roberto Cláudio voltou nesta sexta-feira a dar expediente no Paço Municipal. Lá ele fez uma live para detalhar novas medidas de amparo social neste momento de pandemia, em especial para os pequenos empreendedores da cidade. O gestor da capital afirmou que a administração pública possui um cadastro com mais de 17 mil feirantes, ambulantes, permissionários ou artesãos e que, para ajudá-los, pretende usar o Fundo de Desenvolvimento Econômico. O pedido de autorização para utilizar esse recurso será encaminhado ao Parlamento de Fortaleza. Nós iremos mandar uma lei para a Câmara Municipal para poder permitir esse fundo hoje. Ele fornece políticas de microcrédito, apoio ao empreendedor, compra de equipamentos. E essa lei municipal vai permitir que, em situação de exceções como essa, como a calamidade pública, esse recurso vai pedir permissão para poder utilizá-lo como uma política de auxílio, de apoio à renda a esses autônomos mais vulneráveis que estão oficialmente cadastrados junto ao município. Como eu disse, serão 17.500 famílias que serão beneficiadas com a renda adicional de R$100 por 2 meses, referentes ao mês de abril e ao mês de maio. Tão logo a gente aprove a lei, a Câmara, caso aprove a lei em regime de urgência, nós faremos um chamamento público nominal de cada um desses que já estão cadastrados referentes ao mês de março e isso vai permitir que a Prefeitura passe já a cadastrar o pessoal, cadastrar o pagamento desse pessoal até o final do mês de abril e até o final do mês de maio. Roberto Cláudio comentou ainda sobre o Edital das Artes, sempre lançado para fomentar manifestações culturais. O orçamento deve ser antecipado na tentativa de contribuir com quem teve as atividades comprometidas pelo novo coronavírus. Nós temos um edital chamado Edital das Artes, que é uma lei municipal que foi criada por nós e aprovada pela Câmara Municipal e que garante todo ano um edital de R$4 milhões para fomento de diversas manifestações culturais e artísticas. A gente ia começar a pagar esse edital agora em junho, a gente está antecipando o orçamento dele já a partir de abril, já o resultado do edital, e a gente só está antecipando o orçamento. Isso vai depender muito mais da burocracia de contratação, de entrega de documento por parte dos artistas, para a gente poder antecipar já o edital das artes do primeiro semestre, o pagamento dele já a partir de abril. E uma boa notícia é que 25% do edital do segundo semestre, que é um valor referente a R$1 milhão, a gente vai também antecipar agora para o primeiro semestre. Vamos fazer de tudo para lançar esse edital ainda em abril, para poder permitir pelo menos o pagamento aí de 2 mensalidades de R$100. E aí o critério vai ser para artistas populares de maior vulnerabilidade socioeconômica. Roberto Cláudio afirmou que essas medidas citadas até aqui beneficiam pelo menos 22.500 famílias. Disse ainda que vai suspender o pagamento de taxas cobradas aos permissionários de boxes de mercados públicos retroativo ao início do isolamento social e que estuda iniciar a produção de máscaras com o apoio de cooperativas de costureiras. A gente vai utilizar toda uma rede de costureiras, de cooperativas também, têxteis, para a gente produzir, a nossa ideia é produzir até 2.500.000 máscaras. Ou máscaras de TNT, máscaras de TNT e máscaras de elanca, que é um tipo de tecido que serve como barreira mecânica. A nossa ideia não é utilizar esse equipamento em estruturas de urgência e emergência ou em hospitais que lidam diretamente com pacientes portadores ou com risco de estarem com corona, com Covid-19, mas sim para outras estruturas ambulatoriais de saúde, como, por exemplo, os próprios agentes comunitários de endemia que visitam casas, os equipamentos como postos de saúde, CAPS, e também outros serviços emergenciais da Prefeitura que estão funcionando, como limpeza urbana, guarda municipal, AMC, assistentes sociais, a equipe de conselheiros tutelares.
todo esse pessoal ter acesso a esse equipamento. E parte dele, a nossa ideia é deixar nos serviços para que os usuários dos serviços, quando cheguem, CAPs, postos de saúde, conselhos tutelares, terminais de ônibus, possam acessar também uma dessas máscaras para uso pessoal. Então, a gente vai lançar esse edital de credenciamento até o dia 15 de abril. Já estamos contactando cooperativas e também costureiras individuais para poder fazer esse cadastramento público por critério específico, mediante, obviamente, um chamamento como a lei determina, para que a gente, no decorrer do mês de abril e do mês de maio, a gente possa ter essas máscaras sendo produzidas e distribuídas, ao passo também que isso será mais um alento e mais uma oportunidade da gente jogar recurso público nesse mercado do autônomo, principalmente da costureira. Esses foram os principais anúncios feitos pelo prefeito Roberto Cláudio. Ele disse ainda que pretende cumprir uma agenda apenas com questões essenciais e seguir com o maior isolamento social possível. É com você, Ivelise. Obrigada, Daniele. Também para dar suporte a pequenos empresários neste momento econômico complicado devido à pandemia, os serviços da Sala do Empreendedor aqui da Câmara Municipal de Fortaleza seguem em funcionamento. Não é isso mesmo, Elis França? Boa noite. Boa noite, Ivelise. Boa noite a todos. É isso mesmo, a Sala do Empreendedor da Câmara Municipal de Fortaleza continua com os atendimentos para microempreendedor individual durante essa quarentena. Acontece, Ivelise, que com o isolamento social, muitos microempreendedores têm enfrentado dificuldade, de vender seus produtos e serviços. Para isso, o governo adotou algumas medidas para diminuir esse impacto aí na economia, como, por exemplo, a nova data do pagamento do DAS, que é um documento de arrecadação do Simples Nacional. E vale lembrar também que o microempreendedor é um dos beneficiários a receber o auxílio emergencial de R$ 600 criado pelo governo para trabalhadores individuais e autônomos, que foram prejudicados pela pandemia do Covid-19. Todas essas dúvidas podem ser esclarecidas aí na Câmara Municipal de Fortaleza. É com você, Ivelise. Obrigada pela participação, Elis França, no Jornal da Câmara. E o atendimento para seguro-desemprego feito pelo CineDT está sendo realizado de forma online neste período de quarentena. A repórter Joana Frota traz os detalhes para a gente. Boa noite, Joana. Boa noite, Ivelise. Boa noite a todos. O cidadão pode fazer o requerimento do seguro-desemprego pelo computador através do portal gov.br/trabalho ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para os sistemas Android e iOS. Ao pedir o benefício, o trabalhador deve ter em mãos o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o requerimento do seguro-desemprego, que deve ser solicitado ao empregador. A liberação da primeira parcela é feita após 30 dias do cadastro da solicitação no sistema. O benefício é concedido ao trabalhador que não possuir renda própria com valor igual ou superior a um salário mínimo e àquele que foi demitido sem justa causa. O auxílio pode ser solicitado de 7 a 120 dias após a demissão. É com você, Ivelise. Obrigada, Joana. Autoridades da saúde do estado e da capital concederam uma entrevista coletiva online para atualizar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus implementadas pelas pastas. Paulo Sérgio Cordeiro traz para a gente um resumo desses assuntos. Boa noite, Paulo. Olá, boa noite, Ivelise. Os secretários de saúde do estado e do município, Dr. Cabeto e doutora Joana Maciel, concederam entrevista coletiva remota pela internet. O Dr. Cabeto, secretário do estado, disse que a partir de segunda-feira já haverá 18 mil testes rápidos sendo realizados no estado do Ceará. E a partir do dia 10 de abril, outros 350 mil testes rápidos estarão à disposição, adquiridos da China. Ele também falou sobre a regulação das unidades de saúde no estado do Ceará para o atendimento às vítimas da Covid-19. Nós fomos o estado do Brasil, do Nordeste, que primeiro ampliou a realização desses exames em loco. Isso era feito basicamente só em 2 regiões do Brasil. Nós chegamos a fazer inicialmente 100 casos, 200, 300, 400, vamos evoluir para 600 casos até semana que vem por dia, porque estamos expandindo isso para o interior, estamos expandindo isso para o EMOCE, estamos expandindo isso para o NPDM da Universidade Federal do Ceará, porque nós temos equipamento adequado para isso e estamos adquirindo os kits.
de forma a dar à sociedade uma resposta que também é muito importante. Eu vou aproveitar para responder uma coisa que é muito importante. Não pensem que o fato de a porta de entrada ser a UPA, essas pessoas não vão ter acesso aos hospitais. Eu tenho discutido diariamente a questão da regulação do SAMU, e esses hospitais vão receber de forma sistemática todos os doentes que forem necessários. Ninguém vai ficar sem ser atendido, sem estar no local adequado. O Hospital Leonardo da Vinci está aí para isso. Ele tem capacidade enorme, ele tem hoje ainda 30 pacientes internados, sendo 10 em UTIs. Nós temos capacidade para fazer 234 leitos de UTI imediatamente. Nós temos ainda capacidade para expandir mais 200 leitos de UTI na nossa própria rede, além da possibilidade de usar a própria estrutura privada, que ainda tem como ser utilizada, e o Estado pode e vai requisitar, se assim for necessário, em acordo com os diretores de hospital. O secretário de Saúde do Estado do Ceará, Dr. Cabeto, também falou para a necessidade do atendimento no tempo certo das vítimas de coronavírus no Estado. Alguns desses indivíduos tiveram o seu falecimento provavelmente por não ter procurado o sistema. E aí, sim, porque quando você procura o sistema e esse sistema, você tem acesso a ele, parte desse risco de mortalidade cai bastante, porque o reconhecimento desses marcadores de risco, eles impedem a evolução mais maligna. Isso está muito claro quando a gente analisa alguns hospitais que internaram doentes com potencial muito grave e não tiveram mortalidade, e algumas dessas mortes relatadas de pessoas que o tempo entre o início entre procurar o sistema e falecer foi muito rápido. O que significa isso? Significa que houve um retardo de procura do sistema. Por esse motivo que a Joana agora há pouco reforçou, e eu também, de que é preciso procurar as UPAs quando houver falta de ar, independente de ter fator de risco. É importante procurar a UPA e os nossos postos de saúde quando tiver sintomas do coronavírus e acima de 60 anos de idade. Por quê? Porque isso pode fazer reduzir a mortalidade. O secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, citou a solidariedade de toda a sociedade e citou setores empresariais que estão colaborando no enfrentamento ao coronavírus. Quero lembrar aqui o papel da Federação das Indústrias, que tem contribuído e tem ligado essas pessoas. Nós tivemos hoje, a gente tem tido reunião quase diária com eles, com o empresário Edson Neto, Tiziana Rolim, Chiquinho da Ibite, Ricardo Cavalcante, o pessoal lá do grupo da Ipioca. Nós estamos tendo um approach do pessoal do Sindiquímica, nós estamos tendo um approach do pessoal da indústria têxtil, Unitêxtil, pessoal que está trabalhando com aventais impermeáveis. Olha, faz gosto ver o empenho das pessoas, a solidariedade, as declarações de que vão manter os empregos, que vão manter as pessoas, que vão manter a economia do Estado, para a gente enfrentar isso com responsabilidade, com serenidade. E eu tenho certeza, pessoal, que nós vamos fazer todo o empenho para dar a resposta que vocês merecem e que a gente possa dar. Já a secretária de Saúde do município de Fortaleza, Joana Maciel, falou sobre a disponibilidade e expansão do número de leitos de UTIs aqui na capital. Qual é a contribuição do município de Fortaleza? Como já falamos em UPAs, leitos de observação, 140 leitos até o dia 10. O IJF2, nós vamos chegar até o final de abril com 145 leitos de terapia intensiva e até maio 175. O hospital emergencial do Presidente Vargas, nós vamos abrir com 204 leitos de internação, mas se houver necessidade, a estrutura já permite a reversibilidade para leito de UTI.
e lá também tem área física e projeto para 306 leitos. A nossa ideia, como já falamos antes, é deixarmos o Hospital do PV para pacientes de média e baixa complexidade que precisam de internação, então são 306 leitos. Temos também uma parceria com a instituição privada, que é a SOPAI, privada filantrópica para crianças, fizemos um aditivo ao convênio, temos ali mais 50 leitos de internação exclusivo para crianças, então isso aí já totaliza 521 leitos, né? Então, com mais os 140 de observação, estou falando aí da ordem de 661 leitos novos que não existiam, né? Alguns, inclusive, no caso do hospital de campanha, o JF2, temporário para a Covid-19. Então, é uma capacidade instalada que, se houver necessidade, nós poderemos chegar aqui a 471 leitos de UTI nesse primeiro plano. Obviamente, a gente vai observar e, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente pode ampliar essa capacidade aqui extra que já está sendo colocada. A secretária Joana Maciel mostrou um mapa que mostra os bairros da cidade em que há casos suspeitos de Covid-19. Ela mostrou que as ocorrências registradas estão deixando de ser só nos bairros nobres ou de classe média alta ou classe média, principalmente na Regional 2. Estão se expandindo para a periferia da cidade. Daí ela pedir que todos possam ficar em isolamento social. Nada disso será suficiente se você, cidadão, não fizer a sua parte, não colaborar com o isolamento social. Isso é fundamental. A gente não vai dar conta de criar tantos leitos se as pessoas não ficarem em casa, não evitarem sair desnecessariamente, sair para o mínimo necessário, porque realmente, como o Cabeto já falou muito bem, é uma doença de alta transmissibilidade. Eu volto com você, Ivelisse. Obrigada, Paulo, pelas informações. E logo após essas declarações dadas pelas autoridades locais de saúde, o governador Camilo Santana se pronunciou. Ele revelou que estuda ampliar o tempo de decreto de isolamento social aqui no estado do Ceará. Clarissa Capistrano fala pra gente sobre o assunto. Olá, Clarissa, uma boa noite para você. Olá, Ivelisse, boa noite para você e para todos. O decreto que proíbe o funcionamento de serviços não essenciais como forma de garantir o isolamento social nesse período de pandemia vale até o próximo domingo, mas, ao que tudo indica, deve ser renovado pelo governo do Ceará. Pelo menos a possibilidade está sendo estudada, analisada, conforme anunciou o chefe do Poder Executivo, o governador Camilo Santana. Nós temos um decreto que está válido até domingo, nós já estamos avaliando a prorrogação desse decreto. E o que eu puder fazer, o que estiver ao meu alcance, nós faremos para essa travessia, que será uma travessia longa, mas será uma travessia que nós precisamos todos estarmos unidos e cada um está consciente do seu papel, da importância do isolamento, de ficar em casa, para a gente evitar maiores danos à população do estado do Ceará. Nessa mesma transmissão, o governador também falou das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus implementadas pelo estado, como a ampliação do número de leitos, a aquisição de testes para diagnóstico da doença, mais de 5.000 procedimentos já foram feitos no Ceará, a abertura de canais de informação como o Telesaúde e, olha só, uma novidade, um chat virtual para ajudar a tirar as dúvidas da população. Nós estamos com um teleatendimento, que é o 0800-275-1475, eu repeti, 0800-275-1475. É importante que as pessoas que tenham dúvidas liguem, são profissionais que estão lá 24 horas para atender e dar as orientações da população no estado do Ceará. Lembrando também que nós estamos agora também viabilizando um chat, uma espécie de uma conversa, através também que nós estamos em testes, que nós vamos lançar em breve, que é também mais um canal de comunicação, mais uma plataforma importante de comunicação que a população disponibilizará para a população para ter acesso a profissionais de saúde. É uma espécie de consulta online que ela vai poder fazer através também do telefone, através do chat. Tudo isso preocupados para que as pessoas possam estar orientadas. E nessa mesma ocasião, Camilo Santana lamentou as mortes já registradas no Ceará por Covid-19 e reforçou a necessidade do isolamento social. Esse é um problema no Ceará, é um problema no Brasil, é um problema no mundo.
e que a maior e melhor recomendação, né, que vem sendo dada por todos os especialistas, pela Organização Mundial da Saúde, pelos epidemiologistas, pelos infectologistas, é o isolamento social. É diminuir a velocidade de infecção, de contaminação desse vírus. Veja que nós temos pessoas morrendo com todas as idades, jovens, adultos, idosos, né? Aqui mesmo no Ceará tivemos pessoas que morreram com 45 anos de idade, né? Pessoas que morreram nos melhores hospitais de Fortaleza. É isso, Ivelise. São esses os principais pontos dessa live feita pelo governador Camilo Santana. Volto com você. Obrigada, Clarissa. E com o período da quarentena, os acidentes de trânsito diminuíram consideravelmente aqui em Fortaleza. Miguel Anderson Costa traz as informações. Boa noite, Miguel. É isso mesmo? Olá, boa noite, Ivelise. Muito boa noite a todos que acompanham o Jornal da Câmara nesta sexta-feira. É isso mesmo, viu? Por causa do isolamento social, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza, a AMC, contabilizou uma redução de 73% no número de acidentes nas ruas e avenidas de Fortaleza, compreendido aí entre o período do isolamento social, 19 de março a 29, somente nesses 10 dias, até porque o isolamento ele continua. Na comparação com 2019, saímos de 351 ocorrências para 95. Os números foram analisados pelo gerente de operações e fiscalização do órgão de trânsito de Israel e Brasil. A AMC realizou um estudo sobre os dados de acidentes do período de 19 a 29 de março em relação a 2019, comparando com 2020, período em que se iniciou o isolamento social. Houve um decréscimo do número de acidentes de 73%, saindo de 351 para 95. E houve também uma redução no número de acidentes fatais em 20%. É claro que isso se deve ao número de veículos circulando, que diminuiu. A frota foi reduzida por conta do isolamento social, mas ainda registramos um alto número de desrespeito à legislação, principalmente veículos avançando sinal vermelho, por conta dessa ociosidade, o que isso traz risco para a segurança de todos. Obrigada, Miguel. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta já com mais notícias sobre a pandemia do novo coronavírus e também informações úteis para você passar por este período de quarentena da melhor forma possível. É daqui a pouquinho.